Facebook, tá entrando aqui. Aqui não entrou ninguém ainda não. Tá entrando. Pessoal, boa noite para todos. Aqui não. Ainda não aí? Pessoal aqui no Instagram, o pessoal no Facebook, boa noite. Nós estamos aqui nos preparativos, tá, para entrar aqui pra gente começar a nossa live hoje aqui, tá? Só tô aguardando que o pessoal entrando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, o YouTube nós estamos acessando aqui. Deixa eu ir vendo o pessoal daqui que tá chegando aqui. Tem a turminha chegando aí já. Pessoal entrando aqui. Entrando pelo YouTube. A gente tá fazendo os testes aqui preparatórios para ver se tá tudo certo, gente. Já nós estamos começando. Ah, tá. Se fazer alguma pergunta, alguma coisa aí, você vê. É porque a gente não. Tá, você fez a pergunta, você pode falar com a gente. Pessoal, boa noite. Pessoal no Instagram que tá entrando aí. Facebook, Frederico, Facebook. Frederico, ajuda aí a compartilhar aí com o pessoal aí. Essa live vai ser YouTube. Então quero que eu já agradecer o pessoal que nós já estamos ao vivo aí, Itajubá e mundo afora. Nós estamos aqui hoje com a Tânia Pérez e o Gustavo, esse moço bonito aqui. Fala um oi pra turma lá. Oi. Oi. Fala um oi, Tânia. Oi, boa noite. A gente tá aqui, já estamos começando aqui, nós vamos começar conversando aqui com ela. Eu quero agradecer já a participação suas aí. Vai ser uma noite assim, maravilhosa, extraordinária, na presença de Deus aqui, sabendo um pouco da vida da Tânia. A Tânia, essa mãe, essa mulher bonita que está aqui, mãe desse rapaz que ele fala bastante, gente. Você vai ver ele falando bastante, sempre gostando do dente dele. Ele fala muito, a gente tem que até falar assim, fica quieto, você está falando muito. Mas estamos começando aqui esse momento aqui, saber, aí você vai saber da história dela, tá? O que ela tem enfrentado, o que ela enfrentou e o que ela tem enfrentado. É uma história muito bonita de superação, tá? Como ela tem crido em Jesus, pôr na fé dela em Cristo para vencer o que ela está vencendo. Você vai ficar aí. Algumas pessoas sabem da história, algumas pessoas, aqui nós somos, lembrando vocês, aqui nós somos aqui da igreja aqui Itajubá, do Ministério ID Itajubá, tá? Há mais de 20 anos nós já estamos trabalhando aqui junto aqui com o pastor Flávio, tá? Também, que é o pastor presidente aqui do Ministério ID. Tá? Então nós estamos aqui junto com ele, esses 20 anos de caminhada aí, tá? Então o pastor pegou, como a Bíblia fala assim, de Abraão, né? Os homens criados na casa dele, os 300 criados na casa dele. Então nós estamos aqui já, pegou a gente criança, tá trabalhando aqui, tirando carrapicho, faz 20 anos nossa aqui. E o Ministério ID também é uma igreja que tem crescido, nós temos hoje ela em Brasópolis, São José do Alegre, Pedralva e Maria da Fé. Está expandindo, está crescendo. Aí, graças a Deus por este momento. Então, nós precisamos saber, tem muitas pessoas aqui no Ministério ID que tem uma história de vida, uma vivência, como superar, como passar por um momento de superação. Então, hoje, de um mês atrás, praticamente, nós estávamos aqui com o Mireu, com a esposa dele, Antonella, as crianças deles. E hoje nós estamos aqui com a Tânia, que também superou, tá? Tem superado aí. Então nós vamos conversar um pouco com ela aqui, um bate-papo com ela, para saber como que tem sido isso daí. Tá ok? Então você que está aqui pelo Instagram, Deus abençoe, fique firme com a gente aí, compartilhe essa live aí com seus amigos aí. Você que está pelo YouTube também, compartilha, manda para os seus amigos neste momento aí, pessoal do Ministério ID, você que está aqui pelo Facebook, meu aqui também, pessoal, compartilha aí, clica lá na salinha lá, gerar sala ao vivo lá, compartilhe com o pessoal esse momento aí que vai ser muito edificante, tá? Porque outras pessoas, a gente acredita que outras pessoas também vão ouvir
o que ela tem passado, como que ela tem vencido, e isso fortalece a nossa fé, anima a nossa vida em saber como que ela tem enfrentado isso daí. Tá ok, gente? Então, antes de começar aqui, eu quero ler um versículo da Bíblia com vocês, que está em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, que fala assim, ó: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Por elas que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Esses versículos. Então, pela fé, o que nós precisamos ter, a Bíblia fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Você quer uma forma de agradar a Deus? Exercendo a fé. É pela fé que nós conquistamos. Então, a princípio, quero deixar esse versículo aqui e nós vamos com a Tânia aqui, conversando com ela, trocando uma ideia com ela aqui. Ela vai compartilhar com a gente um momento da vida dela. Tá ok? Então, você que está aí, tá? Você que está junto com a gente, fica firme aí. Acho que já dá tempo do pessoal aí no Facebook aí, compartilhar, Instagram, YouTube, compartilha aí, gente, que vai ser muito edificante. Às vezes que pessoas que você nem imagina, elas assistem o meu aqui, várias pessoas conversaram comigo na rua, encontrou e falou que assistiu a live depois, que achou muito bonito como que Deus faz. Falaram, muitas pessoas conversaram comigo, assim, não tem nem como a gente falar. Assim, mas várias pessoas se encontraram comigo, me via na rua, parava e perguntava como que foi bonita a história dele. E também não vai ser diferente também na vida da Tânia, tá ok? Então vamos lá, conversando aqui com a Tânia, tá? Tânia Pérez. Amém. Gustavo Pérez? Gustavo tem essa voz aqui, gente. Oi. Até assusta a gente aqui, a voz de trovão aqui. Meu Deus do céu. Jesus. Gustavo, quantos anos você tem? 17 agora. 17 agora? 18. Vai fazer quando? 18 anos? Em agosto. Agosto agora? É agora. Agosto. Tá chegando. Tá namorando? Ainda não. Ainda não, gente, ainda não. Por enquanto tá? não. Por enquanto não. O que você tá fazendo? Tá esperando? Tá, como você tá? Tá com pretendência? Tem fila, né? Então, gente, olha só pra você ver. Tá certo? Solteiro, 17 anos, vai fazer 18 anos, tá? As meninas aí, tá? Homem de Deus. Mas, gente, a gente tem coisa na vida que é assim, ó. Que acontece. Quem casar com esse menino aqui, gente, ó, mulher sortuda. Olha a história dele, você junta aqui, ó, gente, vocês estão aí, a história dele junto com a mãe dele. E a Bíblia fala assim pra gente honrar pai e mãe, tá? Ele tá aqui. Olha só que história depois. Gente do céu, se eu fosse vocês, menino que tava aí, começava a pedir a Deus, ó. Mas tá aqui, tá, gente? Deixei quietinho aqui, quem tá vigiando ele aqui. Ô, Tânia, então vamos lá. Ô, Tânia, então a gente tem uma história com você aqui, tá? De superação, tá? Você tem enfrentou uns anos atrás aí, umas lutas aí, forte, né? E fala pra gente aí, o que é que aconteceu, o ano que aconteceu, como que foi esse momento seu aí? Fala, o que você teve? De um ponto o que aconteceu? Em 2005 você passou por uma luta forte aí. Passei. O que foi? O que é essa luta sua? O que foi? Então, pra quem não conhece a minha história, hoje eu tô com 43 anos, mas eu descobri o câncer aos 28 anos. Na verdade, eu costumo falar que eu mesma descobri aos 27, mas só foi detectado, só foi diagnosticado mesmo quando eu tava com 28 anos. Então, o que aconteceu? Eu tava com 27 anos, o Gustavo tava com 2 anos, eu amamentava ele. E um dia, assim, a hora que eu tava amamentando, eu senti uma dor no meu seio esquerdo e um carocinho, tudo. Fiquei apavorada, porque eu sempre fui muito apavorada, muito medo. E o que aconteceu? Aí eu fui no médico, meu médico falou que não era nada e me tranquilizou, tal, me deu um remédio para eu tomar e falou que eu podia continuar amamentando ele. E depois de
Aí, quando eu voltei no outro ano para repetir a mamografia, eu ainda estava amamentando ele. A minha mama esquerda já estava toda deformada, no lugar do leite dele já estava saindo sangue. Então, aí eu procurei o médico, fiz outra mamografia e ele falou pra mim, isso tá muito estranho. Na mamografia do ano anterior, tinha dado um nódulo de 3 centímetros, muito pequenininho. E quando eu voltei nesse outro ano, eu já estava com 28 anos, ele estava com 3. Faltava 2 meses para completar 3. O nódulo já estava com 8 centímetros e meio, então estava muito grande. E aí o médico falou, não, isso está muito estranho, vamos. E eu só chorava, pedia, olhava no Gustavo, chorava e pedindo a Deus que não fosse nada, né? Mas, assim, na minha ingenuidade eu não sabia pedir, a gente não sabe tomar posse daquilo que a gente não quer de ruim para a vida da gente, né? Aí o médico fez todos os exames, e quando eu voltei com os exames, ele falou assim, olha, eu vou ser bem sincero com você, é um câncer, não é um câncer no começo, tá muito grande, tá com 8 centímetros e meio, e o Gustavo tava comigo. Ele tava no meu colo, na ingenuidade dele, brincando assim com o carimbinho do médico, e eu chorando, e ele fazendo assim, tipo, não entendi, ele não tinha 3 anos ainda, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu só olhei pro médico e falei pra ele assim, eu vou morrer? Ele falou pra mim, um dia todos nós vamos. Eu falei, não, eu quero saber se eu vou morrer disso. Engraçado, assim, que a gente tem até medo de falar o nome, né? Eu tinha, hoje não, hoje a minha cabeça é mais aberta, meu coração é mais calmo. Aí eu falei, eu quero saber se eu vou morrer disso. Aí ele falou, olha, vai depender muito dos exames que você tem pra fazer, porque já tá muito grande, a gente tem que ver se ainda não tem outras partes do corpo comprometido. Então, a gente vai ver, e aí eu fiz os exames. Só que nesse dia, eu cheguei na minha casa, eu não dormi. Eu chorei a noite inteira. Eu liguei pra minha mãe e falei pra minha mãe, mãe, eu quero falar com o pastor Flávio. Aí no outro dia o pastor Flávio, com a pastora Teca, foi lá em casa, tranquilizou. Aí eu contei pra ele, assim, tudo que estava acontecendo antes. Porque, querendo ou não, eu acho que assim, eu costumo falar que o medo, ele é o oposto da fé. E naquele meu medo de ser alguma coisa, eu acho que eu acabei atraindo alguma coisa, assim, ruim pra minha vida. E eu contei isso pro pastor Flávio. E ele falou pra mim, nossa, a partir de hoje você vai começar a fazer tudo diferente. Você vai começar a falar que você não tem nada, que você tá curada, e a gente vai jejuar. Aí naquela semana a igreja jejuou, o pastor jejuou, a minha mãe, todo mundo, assim, meus irmãos, minha família. Aí os exames, graças a Deus, assim, tava bom. As outras partes do corpo estavam boas, mas o tumor tava muito grande. Daí eu fiz a cirurgia, fiz mastectomia. Para quem não sabe o que é mastectomia, radical, é a retirada total da mama. Eu fiz a cirurgia, fiz radioterapia e fiz 1 ano de quimioterapia. E assim, e nisso eu fui trabalhando, né? Eu lembro que um dia, depois que eu descobri, que eu comecei a fazer o tratamento, que eu conversei com o pastor Flávio, e eu já tava assim um pouco mais assim, não tava tão nervosa, mas eu ainda tava assim, com medo do que ia acontecer. O Gustavo não tinha 3 anos ainda, eu queria que ele assim, eu que levasse ele pra escola. Quando ele foi pra escola, a gente passa tudo isso pra cabeça, né? A gente tem muito medo de perder a mãe cedo, assim. Então, eu lembro um dia que eu tava assistindo uma pregação na televisão e eu vi o testemunho de uma pessoa que, assim, ela tá de uma enfermidade. Ela tava com uma enfermidade, ela falou assim, que ela leu um livro Como Tomar Posse da Bênção, e ela leu aquele livro. Depois que ela leu aquele livro, ela se sentiu curada, que ela foi profetizando, exercitando o que ela leu no livro. E aí um dia a visão dela voltou. Ela tinha ficado cega com aquela enfermidade, e um dia ela acordou, a visão dela voltou.
Aí eu olhei e falei assim, nossa, meu olho brilhou, eu quero esse livro, eu preciso ler esse livro. E a fé da gente é tudo, né? Aí eu cheguei na casa da minha mãe, nessa época, foi em 2005, aí eu ia lá todos os dias, né? Porque ela me ajudava com o Gustavo era pequenininho. Aí um dia eu cheguei na casa da minha mãe, no outro dia eu cheguei na casa da minha mãe, aí eu olhei em cima da mesa assim, aí um livro lá, Como Tomar Posse da Bênção. Eu dei um grito, eu falei, mãe, de onde que a senhora arrumou esse livro? Ela falou assim, ai, que susto, o que que foi? Aí eu falei assim, de onde que a senhora arrumou esse livro? Ela falou assim, ai, a Maria, a vizinha dela, falou que tava orando pra você, porque nisso, assim, muita gente orou pra mim, muito. Então, assim, a gente sabe a importância que tem a oração, as pessoas estão jejuando, as pessoas estão orando, intercedendo pela gente, faz uma diferença imensa. Aí ela falou assim, ai, a Maria falou que estava orando pra você e sentiu de te emprestar esse livro. Aí eu falei assim, nossa mãe, ontem eu falei que eu queria, e nós 15 anos atrás, não era fácil assim, pesquisar na internet ou saber como que fazia, né, pra comprar aquele livro, mas eu queria o livro. Aí ela falou assim, eu falei, mãe, ontem eu vi esse livro na televisão numa pregação, eu preciso desse livro. E esse livro foi uma bênção na minha vida, porque eu aprendi a exercitar a minha fé, porque ele fala dos 5 passos da vitória. Não tem como uma pessoa não ler um livro desse baseado na Bíblia, porque eu ia lendo e eu ia procurando os versículos na Bíblia, e quando você começa a ler, você fica... O coração da gente se enche de fé. Porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. E não tem como você não ter fé, não tem como você ficar com esperança. E eu li aquele livro, aí eu ia lendo e eu fui fazendo exatamente como a moça que estava na pregação fez. Eu lia, aí eu falava assim, eu tô curada. Eu levantava, eu acordava. Lógico, eu nem tinha feito cirurgia ainda, porque o tumor estava tão grande que o médico prescreveu as quimioterapias para reduzir o tamanho do tumor, para depois eu fazer a cirurgia. Então eu nem tinha feito a cirurgia, mas eu olhava, eu acordava de manhã, eu olhava no espelho e falava, Jesus, obrigado pela minha cura. As pessoas vinham perguntar para mim, tinha até uma avó, pessoas mais antigas assim, né, que é avó de uma colega minha, mãe de uma amiga minha e avó de uma outra colega, que ela falou assim, ai, parece que a Tânia não gosta de falar da vida dela, gente, toda vez que a gente pergunta dela, ela fala que tá bem. Aí a pessoa falou assim, mas é a fé delas, é a fé dela, ela tá certinha. Mas eu tava bem, então todos os dias eu acordava, eu olhava no espelho e falava, Jesus, obrigado pela minha cura. E eu fui exercitando e eu fui, assim, aprendi. Então, em cima daquilo, eu exercitei os 5 passos da minha vitória e eu falava, Jesus, obrigado pela minha cura, eu me sentia curada. Aí, quando eu fiz a cirurgia, deu margens livres, o tumor já tinha reduzido bastante para poder fazer, eu fiz a cirurgia. Foi uma luta imensa, isso aí eu acho que daria mais umas 3 horas de live. Porque, gente, é muito testemunho, é muita coisa que aconteceu. Nisso eu tinha que fazer o tratamento em Poços de Caldas, porque aqui não tinha nada na época. Hoje em dia é tudo mais fácil, mas há 15 anos atrás eu tinha que fazer um tratamento. Eu comecei as químios aqui, era 3, fiz a cirurgia aqui e o resto do tratamento eu tinha que fazer em Poços de Caldas, mas eu ia e voltava. E a radioterapia eu tinha que fazer todos os dias, eu tinha que ir todos os dias, então eu não podia ir e voltar, porque era muito longe. Eu tinha que ficar numa casa de apoio que tem lá. E aí, eu era grudada nele, ele era grudado em mim, eu tive que desmamar ele correndo, porque o médico, quando eu descobri, foi em dia 1º de julho de 2005, ele ia fazer 3 dia 8 de agosto, então o médico falou pra mim, você desmama esse menino correndo. Aí eu fiz a cirurgia e tudo, em novembro eu tive que ir pra Poços de Caldas fazer a radioterapia. Aí eu fui lá na prefeitura, agendei o transporte, tudo agendei para poder fazer as radioterapias e para ficar na casa de apoio. Mas e aí, eles falaram para mim, é você e um acompanhante, criança não pode entrar. Eu falei, não vou, eu não vou. Aí ficou até um pouco polêmico, porque aí tinha gente que falava assim, mas você tem que pensar na sua saúde, não, porque filho depois que cresce, não sei o que. Eu falei, não, eu não vou.
Se eu puder levar meu filho, eu vou. E eu já tinha desmamado ele, assim, na marra, como se diz, né? E a gente era grudado, porque na época eu não trabalhava. Eu era grudada nele, ele era grudado em mim. Eu falei, como que eu vou ficar? Eram 2 meses. Na verdade, era 35 sessões, mas como desconto tira o sábado e domingo, dava mais de um mês, dava quase 2 meses, um pouco. Aí eu falei assim, não, eu não vou, porque ele só tem 3 anos. Quando ele crescer, ele vai achar que eu abandonei ele. A gente tem uma vaga lembrança de criança, assim. Falei, não. Aí ficou polêmica, aí eu vou, não vou. Falei, não, eu não vou sem meu filho, eu não vou. Eu sabia que eu tinha que ir, lógico que eu sabia. Mas eu coloquei nas mãos de Deus, porque eu sabia que Deus ia. Se Deus permitiu que eu passasse por aquele vale, eu sabia que... Eu acho que aquele vídeo tá pausado faz tempo. Por isso que eu vi ele. Pode. Mas pode continuar arrumando ali, tá? Tá. Pessoal, esse é aquele ali do Facebook. Tá no Facebook, Instagram, deu uma pausada porque tá arrumando, mas a gente continua no Tá YouTube que tá aqui, pessoal. Então, eu sabia que eu tinha que ir, mas aí, mais uma vez eu orei, nós oramos, eu conversei com a irmã Ana na época, a Ana Firmino, sabe? E ela, nossa, eles me apoiaram muito. O grupo do GAF tinha acabado de iniciar. O meu caso, assim, foi a segunda casa que eles pegaram firme com visita, com oração toda terça-feira. Então aquilo me fortaleceu bastante, porque toda terça-feira o grupo tava lá em casa, me ajudando, me apoiando, orando, jejuando. Isso foi muito importante na minha vida, eu agradeço muito. Pessoal, então, olha só para vocês verem, 2 coisas que são importantes que a Tânia tá falando aqui, né? Nós estarmos juntos, certo? A pessoa está junto, né? Tendo um apoio, que é a família, tá? Tendo apoio de pessoas que estão junto com você, pessoas que estão impulsionando você, mantendo a sua fé, né? Sempre lá em cima. Faz muita diferença. E nós aqui no Ministério ID chamamos de GAF, né? Grupo de Apoio da Família do ID. Mas outras igrejas chamam Célula, outras igrejas tem outros nomes. Essas reuniões que são feitas na casa, né? Na casa. Olha só pra você ver a importância que tem, e aproveitando hoje assim, essa questão da pandemia, você está reunido na sua casa, questão também de oração, né? Não tem isso, né? A gente está aqui com a Tânia, aqui, o filho dela, o Gustavo, e aqui está a tia Josi, né? Te amo, Josi. Eu bem te amo. A Josi aqui é cunhada, né? Cunhada Irmã. Tá? A Josi está aqui no cantinho aqui. Então, gente, a importância que se tem de você estar com a sua família em oração. A importância que tem de você crer em Jesus, igual a Tânia está falando assim, manter essa fé firmada nisso daí, em Cristo, para você saber que, não, eu vou desistir, eu estou desanimado, eu vou parar. Não, gente, fica firme. Fica firme. Fica firme. Você vê, a história dela está acontecendo na vida dela com 27 anos, né? Hoje ela está com 43, né? Você vê quanto tempo faz isso daí. Quantas pessoas talvez você conheça aí está nessa situação de 20 e poucos anos, ou mais novo, ou mais velho, mãe, talvez na mesma situação, talvez você que vai ouvir ainda esse vídeo, mãe com criança igual era o Gustavo, na idade dele, 2 aninhos, 3 aninhos. Imagina a criança, 2, 3 aninhos, gente. Fica até ruim pra gente imaginar se for grande, né? Até adulto já é ruim. Eu imagino pra mãe sentir isso, que a criança que tá pequena, igual ela aqui, né? Ele está, e hoje ele tá aqui, junto com ela aqui. Mas ela hoje continua aqui. E ele era minha força quando ele era pequeno, e hoje ele continua sendo minha força grande. Cada um momento. Mas aí, como eu tava te falando, aí eu falei assim, não, sem ele eu não vou, mas no fundo eu sabia que eu teria que ir, mas eu sabia que eu não ia sem ele. Aí eu conversei com a irmã Ana, e aí numa das terça-feiras que eles iam lá em casa, toda terça-feira eles estavam lá, em oração, em jejum, me apoiando, me visitando, me apoiando em tudo, que o mais importante é a oração mesmo, né? Aí numa dessas terça-feiras que ela foi, eu falei, eu não vou, sem o Gustavo eu não vou. Aí minha mãe falou assim, não, eu acho que você tá certa. Minha mãe falou assim, não, você tá certa, a gente vai dar um jeito. Minha mãe falou, a gente vai dar um jeito. E a irmã Ana falou pra mim assim, olha, Deus, ela é calminha, né? Uma belezinha.
Deus permitiu que você passasse por esse vale. E ela fez uma oração tão linda pra mim no dia que ela foi em casa, na primeira vez. E ela falou pra mim, Deus permitiu você passar por esse vale, mas lá na frente Ele já te deu a vitória. E aí numa dessas terça-feira que eu falei pra ela que eu não queria ir sem Ele, mas que eu precisava ir, aí ela falou assim, olha, fica tranquila, se Deus permitiu que você passasse por esse vale, Ele já cuidou de tudo, inclusive a ida do seu filho junto com você. E aí a minha mãe fez uns contatos dela lá e ela conseguiu uma casa, uma família que caiu de paraquedas na minha vida. Eu sou muito grata a essa família, eu tenho amizade com eles até hoje, porque foi resposta. Em Poços de Caldas, eu não conhecia ninguém, mas Deus assim, Deus preparou pra mim. Porque aí a minha mãe fez uns contatos lá, assim, a gente não conhecia ninguém. E ela falou assim, Tânia, que dia que você tem que estar lá? Segunda-feira. Ela falou o nome do rapaz lá, era filho do seu Valdir. A sogra do filho do seu Valdir tem uma casa lá, mora lá, e ela vai estar esperando a gente segunda-feira, 7 horas da manhã lá, que era o horário que eu tinha que estar lá. E eu vou junto, o Gustavo vai junto. E aí é uma família que eu sou grata até hoje. A dona Ana, depois de 10 anos, ela descobriu um câncer de mama também. Ela tratou, ela tá super bem. Eu tenho amizade com eles até hoje. E quando a gente chegou lá, era 7 horas da manhã, porque a van pega aqui muito cedo para levar para Poços de Caldas. Ela tava com o café da manhã na mesa esperando a gente, um quarto arrumado. E foi amigos que eu ganhei, uma segunda família, porque aí o Gustavo era pequenininho, era arteiro. E eles gostavam da gente, ficamos amigos, e eu sou grata a eles até hoje. Aí fiz o tratamento, levei o Gustavo não precisou ficar longe de mim, Deus cuidou de cada detalhe. Fiz o tratamento e depois terminei a químio e fui declarando, o tempo foi passando, eu fiquei curada, louvado seja Deus, porque o caso era bem crítico, assim, sabe? Era um tumor, assim, muito grande. Mas pra Deus não tem um impossível, né? E pra Deus não tem nada difícil, não tem nada crítico. E isso foi em 2005. E depois disso muita coisa aconteceu na minha vida. Falar tudo, né? Pode falar bastante. Não, acho que... E depois disso, assim, aconteceu algumas coisas, que eu perdi a minha mãe, e teve outras coisas, assim, outros problemas pessoais, assim, da minha vida. Mas aí em 2000, agora esse ano, pra quem me conhece, pra quem sabe da minha história... Deixa eu falar, ô Gustavo, eu quero falar porque, assim, na live também tem muitos jovens que estão assistindo agora, vão assistir depois daí. E tem jovens que não estão assistindo, mas tem pais que têm filhos jovens na idade sua, mais ou menos próxima, a gente fala assim, nessa idade que está dentro dos 10 anos, né, até os 20, tem dos 20 até os 30 que moram juntos com o pai e estão lá junto com os pais. Você hoje, na época lá, você tinha 3 anos, você não tinha o entendimento que você tem hoje. O que você tem, o que você pode falar para alguns jovens que tem aí, para algum pai que está aí, que está junto com sua mãe, o que você tem, como que você vê isso hoje, como que você pode falar algo para esses jovens que estão ouvindo ali? Foi difícil, porque quando ela falou pra mim foi um choque, mas eu já suspeitava antes dela me contar uns dias, uma semana... Você tá falando agora dessa vez? Dessa vez. Aí eu já suspeitava, mas aí isso, tipo, amaciou um pouco o peso dela ter falado pra mim depois, então aí eu já tava mais calmo, assim, aí eu consegui não preocupar muito ela, porque... eu sabia que ela ia ter que fazer o tratamento de um jeito ou de outro. Então, eu só falei pra ela, mãe, você vai ter que fazer, não tem jeito. Quanto antes você começar isso, mais rápido você vai terminar. Não é um filho abençoado? Ah, meu Deus, eu sou muito abençoada. Gente do céu, menina, fecha o ouvido aí. É um menino de ouro. Ele é isso aqui é bênção, é pura bênção na minha vida, em todos, assim... É um presente mesmo.
Gente, é porque eu quero falar isso porque o Gustavo tá aqui, ele vai fazer 18 anos agora, né? E em todo momento isso aí, não é só isso, mas em todas as situações, outras situações que tem, a gente está junto. A família, o seu pai, a sua mãe. Senhor, acho que dá uma pausada nisso aqui no Instagram, aqui, novamente aqui. Tá, gente? Então, olhando aqui, nós estamos no Instagram, que o Instagram parou aqui, nós estamos no Facebook e o YouTube aqui, tá? Então, gente, você que é jovem, você está junto com o teu pai, junto com a sua mãe, em questão de honrar o pai com a mãe, que a Bíblia fala muito isso daí, né? E fala que quando nós honramos o pai com a mãe, Deus prolonga, né, o nosso tempo, nosso dia sobre a terra. Então, você que é jovem aí, eu falo assim jovem, não quero falar assim, você que tem seu pai e tem sua mãe, não quero falar só jovem, né, principalmente jovem, adolescente, pré-adolescente, né, que se você tiver 17, 18, a idade do Gustavo aqui, o Gustavo, ele é um menino aqui, gente, pra você ter uma ideia aqui, o Gustavo, eu dei escola bíblica para ele aqui, esse ano agora, que deu uma paradinha aqui. Não parava, não parava. O Gustavo é sempre participante de escola bíblica, nossa, foi uns 3 anos. Foi, nossa. Uns 3 anos ou mais de escola bíblica com ele, sempre ouvindo, sempre aprendendo, sempre lá, ele é quieto, sempre lá participativo, ele, o primo, né, o Guilherme, sempre lá participando junto aqui. Só que não é só participar, a gente precisa ter um negócio também, que a essência nossa é de permanecer firme, aprender a ouvir a Deus, permanecer firme, permanecer na palavra de Deus, saber aquilo que Deus tem para sua vida, o propósito de Deus para sua vida. Às vezes a gente quer buscar algo grande lá, mas às vezes o grande, que a gente está pensando, Deus está fazendo de uma forma pequena, que é cuidar, você aprender isso daqui, ó, esse é o plano que você vai passar. Aprender a honrar a mãe, a honrar o pai, estar junto com ele, estar junto com a família, saber o cuidado. Você vê que é uma coisa bonita que a Tânia está falando aqui também. Pessoas de outra cidade, gente, olha só para você ver, né? Que se levantaram para cuidar dela, cuidar dele quando era pequeno, quando ela fazia o tratamento em poste de caldo lá, porque ela queria estar junto com o filho dela. Então, quer dizer, é o que a gente pode tirar para a nossa vida, que tem como nós ajudar pessoas que às vezes a gente não conhece, e o negócio às vezes está na nossa mão. Está na nossa mão para a gente poder fazer algo por alguém, ajudar de uma certa forma. A pessoa lá não conhecia você, né? Não. A pessoa não conhecia, a família lá não conhecia eles. Não sabia nem quem queria agora, colocar gente, dentro da casa deles. Agora você imagina, criança de 3 anos, você que é pai, você que é mãe, você lembra do seu filho com 3 anos. Falar que o Gustavo era bagunceiro, que o Gustavo... Gente, não tem jeito. Toda criança, de uma forma ou de outra, ela, com 3 anos, gente, aquela idade que eles estão correndo, eles estão elétricos, tá? Energia tá nos 1000 lá, dela lá. Então, a família cuidando dela enquanto ela fazia o tratamento. E após o tratamento, você ainda faz, você ainda tem aquelas recaídas ainda, né? Que dá aquele negócio, você fica debilitado. E a família está cuidando deles lá. Então, você que está aí, você pode ajudar alguém. Não é, mas eu sou cristão, não. Se for, mais ainda. Se não for, a gente pode ajudar pessoas que realmente estão do nosso lado. Às vezes é o vizinho seu que está ali. Igual a Tânia falou que a gente está conversando um pouquinho antes aqui. E assim, é um negócio que acontece assim. É quando a gente está no tratamento desse, né? A pessoa está no tratamento. Às vezes a sua comida já não fica gostosa, né? É a comida da outra pessoa. A Tânia falou que tinha pessoas que levavam comida para ela lá. Não, mas dessa vez agora também. Vamos chegar nessa parte. Vamos chegar no gente. Você sabe por quê? Não é, olha só pra você ver. Eu, uns anos atrás, eu fiz uma cirurgia de hérnia. E teve uma amiga, a Soninha, eu estava em casa, ela chegou que eu não podia dar comida sólida, né? Então ela chegou com uma panela de sopa em casa, assim, lá, falou assim, meu Deus do céu, eu tinha que comer a sopa, porque não podia, porque mexe muito por dentro do organismo, então não podia comer. Então tem pessoas que cuidam da gente, assim, a forma que ele tem, ele leva para você lá, ele leva um mimo para você lá. Então a gente agradece muito a Deus por ter essas pessoas. A pastora até uns anos atrás também aqui, mesma coisa, passou por uma situação dessa também, pessoas levavam comida para ela, porque a comida não podia fazer, vou arrumar a casa para você, eu vou lavar o banheiro seu. Então é coisa assim,
que ajudam. Ah, mas eu tenho vergonha de ir lá, gente. Nessa hora a pessoa, ela precisa, mas às vezes ela não consegue falar muitas vezes também, né? Ela não consegue falar que ela precisa disso, mas a gente pode chegar observar o que realmente precisa na casa da pessoa. Eu vejo aqui muita a pastora Teca, que ela faz muito disso, né? Ela é uma benção. Ela é uma benção. Ela chega assim na sua casa, se ela vê que quando ela conhece bem a pessoa, ela chega na casa da pessoa, ela pede para poder pegar uma água lá, ela abre o armário escondido conforme a situação, ela vê, não, está faltando, ela vê lá, está faltando, precisa, o que a pessoa tiver, gente, ela corre atrás. Então tem pessoas que têm isso, tem pessoas que não têm isso, mas ela pode despontar para isso, querer fazer, sempre tem algo que precisa ser feito. Mas vamos lá, deixa a Tânia aqui, continuando aqui. Então, daí foi isso, aí que se passaram esse ano, acho que dá 15 anos, foi em 2005, aí se passaram 16, 14, 13 anos, né? E eu sempre no acompanhamento, fiquei curada e tal, comecei a me levar a minha vida normal, comecei a trabalhar, depois arrumei outro emprego, e vida normal. No acompanhamento, aí eu faço acompanhamento uma vez por ano. Aí o que aconteceu? Em 2000, já é a segunda parte da história. Gente, então aqui, ó, ela tá entrando, pra você saber. A segunda parte Ó, da história. ela fez um tratamento em 2005, tá? Ela foi curada, tá? Agora tá entrando numa segunda fase da vida dela. Porque, você tá vendo? Em 2005 pra cá, o que a gente quer mostrar pra você? Como que ela superou tudo isso. Como que ela fez em tudo isso. Nesse tempo de 2005 pra cá, ela permaneceu a fé dela em Jesus, ela não desanimou, ela tá permanecendo, ela tá perseverando, tá? Gente, pode acontecer muita coisa, a gente sabe disso, né? Mas ela tá crendo na cura dela, no milagre dela em todo o tempo. Em todo o tempo. Ela tá crendo em todo o tempo. Com certeza. Né? E agora ela vai entrar na segunda parte da história dela, coisa talvez que muitos ainda não estão sabendo disso, o que é que está acontecendo também. Na segunda parte, algumas pessoas sabem, a gente sabe disso, né? Que tem, mas ela vai entrar na segunda fase agora, segundo capítulo da vida dela. Na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, na segunda luta. Vamos lá, firme e forte. Então agora, Tânia, na segunda parte, o que aconteceu agora em 2018, né? Então, aí, não, 2018, não, na verdade, eu faço acompanhamento todos os anos. Aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei em 2018 para fazer os meus exames de rotina, a minha mamografia, tudo, em 2018 não, no final de 2017. A outra mama tinha uns nódulos. Aí o médico falou para mim assim, vamos tirar os nódulos. Aí nós tiramos. Aí mandou para biópsia, tudo, deu uma alteração. Mas ele falou para mim ficar despreocupada que não era câncer, foi a palavra que ele usou, não é câncer, vamos acompanhar, tal. Aí eu falei pra ele assim, tá bom. Ele falou, não, então vamos. Aí eu fiz 2 cirurgias no ano de 2018, uma em março, uma em maio e uma em novembro. E ele falou pra mim assim, então vamos, por precaução, vamos fazer a cirurgia total de novo, tirar, reconstruir, vamos fazer isso. E por precaução, eu falei, tudo bem, por mim, né? O importante é ficar bem, né? E fiz a cirurgia e recuperei, e mandou pra biópsia e falou que tava tudo bem. Aí ele pediu pra fazer umas radioterapias só por precaução também. Eu fiz e belezinha. Ele falou assim... Aí ele pediu, em maio do ano passado, ele pediu a tomografia de 2019. Passou tudo belezinha. Aí, quando eu cheguei na consulta em maio de 2019, que ele pediu pra eu repetir, fazer umas tomografias, quando eu cheguei com o resultado da tomografia, aí ele falou pra mim, tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Ele, eu falei, por quê? Ele, porque tem uns nódulos no seu pulmão. Aí eu, como assim? Aí eu já entrei em pânico. Não adianta, a gente é carne, a gente fica, assim... Eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, na hora. Eu fico com medo de ser alguma coisa, mas na hora eu apavoro, eu meio que fico assim. Aí ele falou pra mim assim, mas depois eu acho que eu fico mais forte, eu acho. Aí ele falou pra mim assim, não, porque tem uns nódulos no seu pulmão. Eu falei, sério? Sério?
Mas pode ser alguma coisa e pode não ser nada. Vamos fazer um PET scan, que é um exame mais específico, pra gente ver se capta alguma coisa. Porque pode ser alguma coisa e pode não ser. E esse pode ser e pode não ser, eu já fiquei apavorada. Aí, na hora, eu quero até mandar um beijo pro meu amigo Fernando. Te amo, Fernando, porque na hora eu não sabia o que eu fazia. Eu saí do consultório, eu não sabia pra quem ligar, o que eu fazia. Eu fiquei meio assim, aí eu liguei pra ela foi me buscar. Aí contei pra ela, não, calma, vai dar tudo certo. Você tava no pós-caldo? Não, aqui, na consulta aqui em Itajubá mesmo. Lá na Oncominas, lá no hospital. Aí ela falou, calma, não vai ser nada, quando que é? Aí eu já não... Aí ela é uma benção, assim, assim, eu sou muito abençoada. Deus usa as pessoas pra me abençoar. Amigos, em oração, em ajuda, em todo tipo de ajuda. Eu sou muito abençoada, as pessoas me ajudam muito, Deus usa muitas pessoas. Aí ela falou, não, fica tranquila. Aí ela mesma pegou o nome da clínica, que esse exame não faz aqui em Itajubá, é lá em Pouso Alegre. Ela marcou o exame pra mim e ela é uma belezinha, que aí ela falou pra mim assim, ó, já marquei, fulano vai com você. Tipo assim, eu já marquei e a Alessandra que foi comigo, ó, eu já marquei, a Alessandra vai com você, é tal dia, o transporte já tá agendado, sabe? Tipo assim, ela é muito bênção. Aí fui fazer o exame, o tal do PET scan. A Alessandra foi comigo também me acompanhar, porque eu também fiquei nervosa e eu não sei nem se você precisava de acompanhante, mas eu também não queria ir sem acompanhante e ter uma pessoa, assim, amiga, né, de Deus. A Alessandra é uma mulher de Deus também. Beijo, Lê, te amo também. E ela foi comigo e a gente ficou o dia inteiro aquele dia lá, porque depende do transporte pra ir, depende do transporte pra voltar, mas foi bom, a gente passou um dia ótimo depois do exame. E eu fui fazer o exame, mas quando eu fui fazer o exame, eu fiquei meio apavorada, meio desconfiada, assim, eu não vou falar que é falta de fé, a gente é carne, né? Mas eu fiquei com medo, eu confesso que eu fiquei com muito medo. Esse exame, ele vê o corpo da gente inteirinho, sabe? Você conhece? O tal do PET scan? Então, ele vê tudo. Aí, enquanto a Alessandra estava lá fora na salinha de espera, eu entrei na outra sala para tomar o medicamento, porque passa um contraste, e eu fiquei ali chorando, pedindo para Deus me ajudar, me iluminar, não deixar que fosse nada, e passar por tudo de novo, não sei o que. Aí, e fiquei orando e pedi para Deus me ajudar, me iluminar, me falar alguma coisa. E eu abri o celular e sim, uma pessoa que nem sabia o que estava acontecendo, onde que eu estava aquele dia, ela me mandou um versículo, uma amiga minha. E qual é o versículo? Porque temes, homens de pouca fé. E eu li aquilo. Eu falei, meu Deus, ele tá falando isso pra mim? Gente, foi Deus falando comigo naquele momento. Aí eu peguei e abri a minha Bíblia virtual no celular mesmo e fui lendo aquilo. Falei, não, eu tenho que ter fé. Mais uma vez, Deus vai me curar e eu tô curada. Seja lá o que for, eu tô curada. Mas é tudo no tempo de Deus, né? Você falou também que o teu irmão, o Carlinhos, ele acompanhou você numa dessas consultas também. Isso foi depois, vou chegar nessa parte. Aí, e eu falei assim, seja lá o resultado desse exame, eu não sei o que vai dar, mas Deus tá comigo e seja como o Senhor quiser. E quando eu voltei com o resultado do exame na consulta, aí o médico olhou pra mim e falou, captou alguma coisa aqui no seu pulmão e a gente vai ter que tratar, não vamos operar, não é questão de operar, é nódulos pequenininhos e a gente vai ter que iniciar a quimioterapia. Aí eu falei, eu orei, eu confiei, deixei nas mãos de Deus e Deus falou pra mim não temer, não ter pouca fé, então eu faço o que tiver que fazer. E eu vou ficar curada, seja lá o que for, como for, que gravidade que é, eu já tô curada, porque a Bíblia fala que a gente tem que chamar em existência as coisas espirituais, né? As coisas que não existem, a gente tem que chamar. Então, seja lá o que for, eu já tô curada de novo.
Aí... Tem um negócio também que o pessoal se preocupa muito com a Kim, com a Riley lá, é a questão de cair o cabelo, né? Principalmente mulher, que é muito vaidosa. O homem fica careca, não esquenta muito, mas a mulher ficou, como que você também, uma coisa assim, é duas coisas que acontecem, que eu já vi em outras entrevistas, é a retirada da mama, né, que preocupa muito a mulher, forte. né, a feminilidade, né, da mulher, e o cabelo, né, que tem. Como que o que você tem para falar para uma mulher dessa que talvez ouvindo está passando por isso? Como que você ficou em relação a essas duas situações? A queda de cabelo, né, que tem fotos que você mostrou para mim lá, né, e a retirada da mama. Como que você ficou com isso? Como que você superou isso daí? Como que foi isso daí? O segredo é duas coisas que tem que andar junto pra gente passar por tudo isso. Primeira coisa, tudo passa, vai passar. Segunda coisa, tem que ter fé e força de vontade. Uma anda junto com a outra. Se você tiver fé e não tiver força de vontade, você vai morrer na fé. Se você tiver força de vontade e não tiver fé, você vai fazer o tratamento, mas você não vai ficar curado, porque você tem que crer. Porque eu penso assim, uma coisa é eu dizer, uma coisa é eu crer que eu tô curada, e a outra coisa é eu dizer, eu estou curada. Então, isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença, isso toma uma proporção, porque eu posso crer que eu tô curada, mas quando eu falo, eu tô curada, tudo acontece. Tudo acontece, mesmo que eu não estou curada, eu vou ficar curada, porque a minha fé, a declaração que sai da minha boca faz toda a diferença. Então, é o segredo, é fé, força de vontade e tudo vai passar. Porque da outra vez, as químicas que eu fiz da outra vez foi mais agressiva, né, Josi? Eu fiquei careca por quase 2 anos, carequinha mesmo. E eu lembro até que um dia eu escondia do Gustavo, eu esperava ele dormir pra me tomar um ar na minha careca, porque perto dele eu ficava de chapéuzinho de lenço, porque eu não queria que ele visse, porque ele só tinha 3 anos. Aí um dia eu deitei assim, a minha cama era embaixo da janela, e até hoje bate um sol gostoso ali, e eu deitei pra me tomar um sol na minha careca. Aí quando eu acordei, o Gustavo tava assim, ó. Ô mãe, o médico arrancou seu cabelo, porque a gente acha que não entende, a criança não entende. Mas ele, de alguma forma, ele sabia que tinha alguma coisa acontecendo envolvendo o médico, porque ele falou, mãe, o médico arrancou seu cabelo. Eu falei, não, é o remedinho que a mãe teve que tomar, que faz cair o cabelo, o remédio vai deixar a mãe boa, mas fez cair o cabelo. Aí depois que a mãe parar de tomar, expliquei pra ele. Ele, eu falei, você não gostou? Ele, não. Outra coisa também, assim, que eu lembro dessa idade dele, tadinho, né? Essa parte eu sofri, assim, um pouco. Porque ele não pegou bico, ele mamava no peito. Pode falar, né, que você mamava no peito. Ele era pequeno. Ele mamava no peito e ele, como eu não trabalhava, ele era muito grudado em mim, aí ele ficava assim, ele não pegou chupeta, bico, nada, ele fazia o peito de bico, e aí eu deitava no sofá e ele dormia no peito, enrolando o dedo no meu cabelo. Aí de repente ele não tinha nem o peito nem o cabelo. Nossa, meu Deus do céu. Aí ele ficava assim, procurando, ele querendo dormir, assim, ele ficava procurando o meu cabelo e não achava. Aí eu ensinei ele a pegar a mão dele e colocar no cabelo dele, assim, tanto que depois ele levou até um tempo pra deixar essa mania de dormir enrolando o dedo no cabelo dele. Mas aí são coisas assim que a gente não esquece, né? Porque ele não entendia, tadinho, mas assim, mas tudo... São coisas de família, né? São coisas de família. Né? Intimidade de família, né? Quem passa por isso sabe. Cada um acho que tem a sua história aí. Uhum. Se eu perguntasse pra você, onde você estiver aí, se eu perguntasse pra você, você sabe que você tem a sua história, né, Josi? Cada um tem a sua intimidade na família, né? Com o filho, com o marido, com a esposa, cada um tem algo, um segredo assim, que a vida só é revelada assim, né? Mas todo mundo tem algo pra contar. Aí então por isso que eu falo que tudo passou. Eu não deixei de cuidar menos dele por causa disso, por causa dessa minha fase. Eu não deixei ele sozinho.
e tudo passou. Deus cuidou de mim em cada detalhe, em todos os detalhes. E daí é isso, assim, em questão de estética, de feminilidade, tudo passa, assim, na hora a gente tem um impacto, né? Assim, lógico, perde a mama, depois perde o cabelo, assim, mas eu não sei, eu conheço. Depois disso a gente fundou um grupo de mulheres que tem câncer de mama. Hoje em dia esse grupo já tem mais de 30 mulheres. E a gente, assim, eu era muito nova, então há 15 anos atrás não era assim comum uma menina de 27 anos, 28 anos ter câncer de mama, e eu acho que aqui em Itajubá nem era tão comum ter câncer de mama, né? Então foi uma coisa mais, uma coisa assim mais, sim, eu penso assim, quando a gente passa por isso, a gente quer conhecer os casos que deu certo, né? A gente se baseia nos testemunhos, nos casos que deu certo. A gente quer conhecer alguém. Eu não conhecia ninguém que passou por isso e estava vivo para contar para mim como que era. Então, depois disso, a gente, assim, eu conheci mais uma amiga que teve, a Laine, um beijo para ela também. E depois ela, assim, ela achou muita força em mim também, porque ela viu todo o processo. Ela trabalhava na Unimed, ela me ajudou muito. E depois disso a gente montou, depois que ela teve e ela achou força, assim, que a gente trocava muito, assim, figurinho, como se diz, a gente montou esse grupo e hoje ele tem mais de 30 mulheres no grupo, daqui dentro de Itajubá, fora de Itajubá, e vai apoiando, vai aparecendo, vai tendo mais experiência, falamos de fé, muita fé, e é isso. Então tem... Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. No começo, quando era menos pessoas, a gente até se encontrava uma vez por mês, sabe? Hoje em dia, assim, tá mais corrido. Mas é isso, assim, que a gente tem pra passar, né? Esse negócio de feminilidade, assim, tudo passa, porque é um momento. E, assim, algumas até pensam como eu. A gente tem... no momento, é uma expectativa tão grande que eu quero viver, que você não pensa nisso. Sim, no momento, depois que passa, depois que você, né, tá bem, tá boa já, aí que você vai pensar em reconstruir a mama, aí que você viu que você passou tempo sem cabelo, mas na hora que você tá passando, a gente não pensa assim. É só o primeiro impacto, fica triste, tudo, olha, e depois faz até piada, né, da careca, tudo, e depois, com o tempo se reconstrói, e pra tudo tem um jeito, né? Tem uma reconstrução de mama que fica muito bom, o cabelo também depois cresce mais bonito, depois esse tempo que eu curti bastante meu cabelo, né? Esse tempo desde 2017 pra cá, meu cabelo cresceu mais bonito, e então fé e força de vontade. Fé e força de vontade. Força de vontade. Porque a Fê vai falando, né? Pra se superar tiver, tudo vai passar. vai passar, né? Seja homem ou seja mulher, né? Que pode estar vivenciando isso, seja jovem, mantenha a sua fé em Jesus, na palavra de Deus, da sua cura. Toma posse. Ela deixa a dica de um livro aqui para leitura, tá, gente? Como tomar posse da bênção do pastor R.R. Soares, né? Ó, propaganda. Né? E toma posse da sua cura e toma posse da sua vitória. As palavras que saem da sua boca é muito importante. Que seja para edificar a fé de outras pessoas, mas em primeiro lugar a sua vida, né, Otânia? Que isso porque você trazer, ficar desanimado, ficar falando, então não resolve. Não vai resolver. Tem então que correr atrás, confiar em Deus, ter muita fé, aceitar o tratamento que Deus deixou, né? Que Deus ilumina os médicos, aceitar o tratamento. Tem gente que não aceita o tratamento, né? E então tem que aceitar, confiar em Deus e porque a princípio é estranho, né? Você aceitar o primeiro impacto que você recebe a notícia, gente, é ruim para todas as pessoas, não né? É fácil, não é fácil. Difícil. Mas depois disso daí que você aceitou, a solução agora é buscar em Deus, então vamos correr pro braço do Pai. Não vamos nem pedir a cura, vamos agradecer. Vamos agradecer, ficar firme ali. Você que tá ouvindo aí, vai ouvir depois dessa live aqui, né? Ou homem, ou mulher, ou criança, gente, tem cada situação que a gente vê, né? Pessoas que estão passando por isso hoje, né? Nós estamos aqui hoje, mas
A Tânia, ela passou e está passando por uma situação agora de um tratamento novamente. Então, ela não está falando para você, Diago, não, que o que você está ouvindo dela falar, ela está no meio de uma luta aqui. Uma luta. E está falando para você permanecer firme. É isso que ela está falando para você. O Gustavo, que é o filho dela, está numa luta junto com ela aqui também. Então, nós estamos aqui mais de fora. Mas a gente sabe que tem essa luta, né, Josi? A gente sabe que tem essa luta aqui, ela está passando e falando para você que está aí, a permanecer firme, a olhar para Jesus, a confiar na palavra de Deus, a saber que tem as promessas de Deus para cura. É isso que ela está falando para você aqui. E não desanimar, não desanima. Você que está aí, não desanima, permaneça firme aí, olhando para Jesus, acreditando que Deus pode fazer um milagre na sua vida, sim, tá? Deus pode fazer, sim. Basta você crer, confiar nele, ter certeza e exercer a sua fé. Deus deixou a fé, como ela falou aqui, né? Ó, olhando para Jesus, firme. Tá? Vamos lá, Deus. A cura já é nossa, né? Tem que tomar posse dela, né? E do seu irmão, que ele foi acompanhando? Então, aí o médico prescreveu as quimioterapias, ele falou pra mim assim, ó, a gente vai fazer 6 ciclos e depois vai repetir os exames, vai repetindo as tomografias pra ver como que vai ficando. Aí eu falei, agora vem a parte mais difícil, porque tá tudo bem, vou fazer aqui. Aí, tanto que se ele falasse pra mim assim, eu falei, meu cabelo vai cair, a primeira coisa não é nem por mim, eu tava tão bonito, né, Jô? Você tava comprido assim, tava bonito. Aí eu fiquei, não queria perder o cabelo não, mas não foi a parte mais difícil. Eu perguntei pra ele, meu cabelo vai cair? E ele falou assim, provavelmente vai. Eu falei, então eu vou ter que contar com meus irmãos. Porque eu não queria contar. Porque eu não sei como contar, eu não sabia como contar. Aí eu falei, aí cheguei lá na casa da Josi. Ontem fez 1 ano isso, né, Josi? Porque foi no dia dos namorados do ano passado. Foi. Não, mentira, foi no dia do aniversário do Guilherme, dia 18. Aí eu cheguei, aí eu falei pro Carlinhos assim, o negócio é o seguinte, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, vou falar. Aí ele, fala? Eu falei assim, aí contei, falei, descarreguei e pronto, fui embora pra minha casa. E fui embora pra minha casa. Aí eu acho que ele deve ter ficado pensando, né? Porque só que eu não contei tudo, eu contei só um pouco. Aí depois eu falei, não, quer saber, eu vou contar. Eu fui lá e contei. Aí por eu ter escondido um pouco dele, eu falei que eu ia ter que fazer tratamento de novo, mas eu não falei pra ele o que era. Não falei pra ele que tinha dado uma recidiva no meu pulmão. Aí eu falei pra ele assim... Agora ele já sabe. Agora ele já sabe. Não, ele ficou sabendo no dia. Nasceu hoje, sim, ele... agora ele sabe. Ele foi lá falar com o médico dela. Ele foi falar com o médico. Porque aí eu falei assim... Aí depois passou uns dias assim, antes de eu começar a químio. Aí eu falei assim, vou contar. Aí contei pra ele com a Josi. Porque eles me ajudam bastante, sabe? O Carlinho com a Josi. Então o Carlinho é um parceirão, nossa. Aí o que aconteceu? Aí, como eu escondi um pouquinho, quando eu contei tudo, ele achou que eu ainda tava escondendo mais. Aí ele pegou e falou assim, não, eu falei, não, é isso. Aí ele falou, não, na próxima consulta eu vou com você. Aí ele foi na consulta. Aí o meu médico é muito, assim, direto. Ele não passa a mão assim na cabeça e não fala, tipo, não conta mentirinhas. Tipo, se é S, não é S, vai dar. Aí o Carlinhos chegou e falou assim, o Carlinhos perguntou, não, é porque ela não falou tudo pra gente, quis saber se é só isso mesmo. Aí ele falou pro Carlinhos assim, não, hoje em dia não tem mais isso de paciente ficar escondendo, não. Hoje em dia é mais fácil a família esconder do paciente do que o paciente esconder da família. A gente não esconde nada de ninguém, não. Aí o Carlinhos perguntou pra ele, mas qual que é a real situação, tal? Ela vai ficar boa, não vai? O que tá acontecendo? Aí ele falou pro Carlinhos, ele falou assim, eu iniciei 6 ciclos de quimioterapia pra ela e ela vai começar essas quimioterapias e depois a gente volta com a tomografia pra ver se diminuiu. E aí o Carlinhos falou assim, mas vai ficar bem, né? Aí ele falou pro Carlinhos assim, tem caso, se ela conseguir fazer os 6 ciclos, se der certo dela começar os 6, dela terminar os 6 ciclos, aí a gente repete o exame. Mas tem caso que acontece de a pessoa, o organismo não aguentar fazer os 6 ciclos, porque o organismo fica fraco, aí tem que interromper o tratamento para a pessoa se recuperar, porque é um tratamento muito agressivo. Então tem caso da pessoa
ter que parar para se recuperar, então a gente perde um pouco de tempo. E por ser no pulmão, pode ser que se o tumor não corresponder ao tratamento, ele aumenta de tamanho, dá derrame pleural. Ele foi falando, o Carlinho foi arregalando o olho desse tamanho. Aí pode dar derrame pleural. Então, se ela conseguir terminar os 6 ciclos, aí a gente faz o exame e vê se precisa fazer mais. Ou seja, ele deixou claro que poderia dar certo e poderia não dar. Poderia meu organismo responder ao tratamento, poderia não responder, eu poderia suportar o tratamento e poderia ter que interromper para me recuperar. Aí eu falei pra ele assim, eu já tava mais forte de armadura. Já tava de armadura. Aí eu falei pra ele, não, vai dar certo sim, é 6 pra começar? Ele Falei, então, vai dar certo sim, ó, já terminei esses 6, já vou fazer esse exame. Aí ele deu uma risadinha assim, aí o Carlinhos saiu de lá meio assim. Depois eu falei com a Josi, eu falei, Josi, acho que o Carlinhos não entendeu direito o que o médico falou, porque o Carlinhos entendia sim. E você tá em quanto tempo já? Então, já foram 11 ciclos. 11? Era 6, foi pra 11. Então, o que aconteceu? Eu fiz os 6 ciclos e fiz a tomografia em novembro. Não só pra mim não perder o ponto. Eu já tô indo pro 12º ciclo, já foram 40 sessões de quimioterapia, eu não precisei parar nenhuma vez. Eu faço exame de sangue a cada 15 dias, pra ver imunidade, pra ver plaquetas, pra ver se o organismo tá bom, tudo. E já foram 39 sessões, eu não precisei parar nenhuma vez pra me recuperar. E quando eu fiz 6 ciclos, eu repeti a tomografia, os nódulos já tinham reduzido mais de 50%. E foi muito mais do que o esperado, porque ele prescreveu os 6 ciclos e falou assim, vamos ver que se vai reduzir, se vai precisar de mais. Aí ele já tinha reduzido mais de 50%. E eu só agradeci a Deus, eu só louvo a Deus por isso, porque mais de 50% é uma vitória, né? Aí ele falou assim, não, vou prescrever mais e a gente repete a tomografia. Aí eu fiz mais e eu repeti a tomografia mês passado, no mês de maio, e já não tem quase mais nada. E ele falou pra mim assim, tem caso que nem some, porque a tomografia aparece, mas às vezes é só uma cicatrizinha que ficou. Eu vou pedir outro PET scan pra ver que o PET scan que vai mostrar. Eu falei, mas acontece na tomografia mostrar isso é só uma cicatrizinha? Ele falou assim, acontece. Eu falei, então é o meu caso. É o meu caso. Depois desse PET scan, acabou a quimioterapia, eu creio, eu já tomei posse. E aí agora falta só mais 6. Mais 6 e eu repito o PET scan em Pouso Alegre. Que benção. Que foi uma graça. Tá, gente? Então a gente está indo aqui para a reta final aqui. Deixa eu só olhar, pastor, tem uma extensão ali, vai acabar a bateria aqui no Facebook. No meu aqui, ó. Só me poder colocar aqui. Esse dia é só uma extensão, ali aquela extensão chega aqui. Certinho. Pessoal, a gente tá só ajeitando aqui, que o tempo nosso aqui tá quase acabando, a bateria aqui do celular tá indo embora. Eu falo pouco. Você viu que tem bastante coisa que tem. Tem muita coisa. Se você não conhecia a Tânia, você está conhecendo a história. Esse aqui, para nós aqui em Itajubá, aqui no Ministério ID, talvez você vê a Tânia entrando na igreja, você vê o Gustavo, às vezes entrando, saindo da igreja aqui, e você não sabe a história que tem por trás. Então a gente que está assim próximo deles aqui, tem toda essa história. Isso a gente sabe pouco, imagina se um pastor em geral que sabe de muita coisa que tem, né? Então tem a história deles aqui, a história da família que está aqui, ele como jovem está passando isso aqui. Gente, eu vejo muito ele, né, o Gustavo aqui, que muitos outros jovens, por muito menos, às vezes, saem da presença de Deus, abandonam a fé, quer buscar outras experiências, e ele está aqui passando isso daqui, na idade dele, 17, 18 anos. Entendeu? Esse é um ponto muito importante também dessa vez desse tratamento. Foi o que me fez sofrer dessa vez.
eu perdi o cabelo, agora tá crescendo de novo, mas não tá crescendo tudo, tô calva aqui ainda, calma, a hora que acabar o tratamento ele vai crescer bonito de novo. Mas por enquanto tá só, como diz o Gustavo, hoje tava parecendo uma calopsita. Tá, tem que ficar tirando de um lado, colocando do outro pra tampar as falhas, mas tá bom, tá ótimo. Ele caiu tudo, agora ele tá crescendo de novo, mas não cresce bonito, vai crescer depois. Mas esse ponto é um ponto muito importante, porque a única parte que eu sofri agora, dessa vez, foi ter que contar pro Gustavo. E foi uma luta. Foi uma luta, porque aí, o que eu fiz? Eu não queria contar pra ele. Porque o que aconteceu? Eu fiz o PET scan em junho, né? Dia 25 de junho. Eu passei no médico dia 15 de junho, foi com a tomografia, com os exames de rotina, quando ele falou pra mim que tinha alguma coisa que eu ia ter que fazer o PET scan. E o que aconteceu? Dia 9 de junho tinha sido o batismo dele. Aí, quando o médico falou que não vai ter que fazer e tal, eu falei, como que eu vou? Eu sofri. Porque eu fiquei com medo de mexer com a fé dele, ele tava recém-batizado, fervoroso na fé, né? Tudo ali. Eu sofri, eu falei, não é justo, vai mexer com a fé dele, ele vai falar por que a mãe dele tá passando por isso, porque ele não merece, mesmo, eu sofri muito, falei, ele não merece, tá passando por isso, eu fiquei com medo dele sofrer. Aí o pai dele falou, não, você tem que contar, todo mundo falava pra mim, você tem que contar, Carlinho, a Josi, né, Josi, tem que contar pro Gustavo. E eu falei, não vou contar. Aí uma amiga minha, Débora, uma mulher, uma benção, uma das, né? Porque eu sou muito abençoada, tem muita benção na minha vida. Beijo, Débora. Te amo. Gente, você tá vendo às vezes, deixa eu só falar um papel aqui, é que nós conversamos antes, ela mandou pra mim uma história dela e eu li. Então, tá aqui na sequência aqui, mas o que ela tá falando que tá na sequência, eu nem tô perguntando pra ela, tô deixando aqui. Eu ia perguntar, quem que é essa amiga Débora? Ela já tá falando aqui, é a fé do menino aqui. Então, tá na sequência, às vezes eu só dou um visto aqui, que eu nem vou perguntar mais. Então, aí eu falei, não vou falar pra ele, sofri, chorei. Aí o médico em agosto. Eu falei, não, dia 8 é aniversário dele. Aí eu falei, aí a Débora falou, Tânia, você tem que contar, vamos fazer o seguinte, vamos orar, eu vou orar, a gente vai orar e Deus vai preparar o Gustavo pra você contar pra ele, porque às vezes a força que você precisa tá nele. Ou mulher de sábia, viu? Tava nele. Porque aí o que eu fiz? Eu tive que colocar um catéter, né, pra tomar as quimioterapia, que às vezes do braço não deu certo, não ia dar certo. E aí, 2 dias antes de eu coloquei o catéter, aí 2 dias antes de começar a quimioterapia, eu contei pro Gustavo. Cheguei lá no quarto, aí deixei bem a mostra, assim, sabe, os pontinhos do catéter, pra ele olhar. Aí ele olhou e perguntou, né, você perguntou o que é isso? Aí eu falei, é o catéter. Ele, mas pra quê? Eu falei, porque eu vou ter que começar a fazer quimioterapia. Eu falei no Márcio. Aí ele, Eu falei, então, Gustavo, mas olha que... eu não sabia como que eu ia falar pra você, eu vou ter que fazer. Ele falou assim, aí ele olhou pra mim, e eu morrendo de medo dele sofrer, dele ficar sem fé e tal. Ele falou assim, mas não tem que fazer pra curar? Eu falei, tem. Eu falei, então faz, começa logo pra terminar logo. É o que ele tinha falado aqui pra mim. Eu olhei e falei assim, ai Deus, muito obrigado. Eu ajoelhei, agradeci a Deus. Falei, muito obrigado, porque... Da outra vez ele era pequeno, ele não entendia. Dessa vez ele é grande, ele entende. Ele sabe o que é, né? A gravidade da situação, assim. E a Débora tava certa. E a força que... Ele passou muita força pra mim. Eu fui toda forte pra quimioterapia. Deixa eu fazer uma adenda aqui. Olha, ele vai falar, gente! Eu já tava firme na igreja por causa do batismo. Só que aí, quando ela me falou isso, aí eu fiquei mais firme ainda na igreja. Pra ficar forte com ela mesmo, entendeu? Aí eu já tava indo bastante pra igreja, eu comecei a ir mais ainda. E aí ele tá aqui, imagina. E deu certo, e com certeza deu certo. E vai acabar isso logo, né, filha? A gente vai acabar isso logo, a gente tem muita fé, a gente ora junto, a gente conversa bastante. Ele é um parceirão, ele é muito bênção na minha vida. Tá vendo aí as gatinhas, as gatinhas online. Mas, gente, olha só pra você ver, às vezes você tá vendo aqui a gente falando aqui e vê a gente dando risada pela situação. Só não pergunta como que acontece isso, que eu não sei explicar. Mas o negócio tá... Às vezes a gente chora, às vezes em casa, mas aqui, falando assim, o ambiente, o clima agora aqui
é uma alegria que vem de dentro da gente. Não tem como você poder falar, porque eu acho que eu creio nisso, tá vendo? Mas as pessoas falam que eu sou forte, assim, mas é Deus, né? É muito Deus na minha vida, assim, é muito Deus na minha vida. O médico falou pra mim assim, nossa, seu organismo é muito forte, você... Eu falei assim, é muito Deus na minha vida. Porque a gente fala assim, né, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Com então, certeza. Essa alegria, esse momento aqui, você vê o Gustavo dando risada aqui, contando uma situação, contando uma luta que tá passando, mas dando risada, mas né? a gente é assim, né, Gustavo? Entendeu? É só Deus que faz o negócio dele. Às vezes a gente fala que a gente vai em velório, a gente só conversando, a gente dá risada às vezes, porque às vezes a pessoa, ô Gustavo, tem água ali pra você, se você quiser. Não. Às vezes vai porque é uma alegria, é a satisfação que a gente tem em Cristo. É um negócio que acontece, não tem como você falar, você dá risada, você dá risada de nervoso, a gente não tá nervoso agora, né? Não tá nervoso de contar o negócio tá aqui, mas não tá nervoso. Mas tem que ficar alegre, porque eu sou menos abençoada porque eu tive que passar por isso de novo? Não, eu sou muito abençoada, porque pode acontecer com qualquer um e eu sou forte, então eu não sou menos abençoada porque eu tô tendo que passar por esse tratamento de novo, de jeito nenhum. Se eu tenho que passar, eu passo e vamos começar logo, como o Gustavo disse, vamos começar logo para acabar logo. E é Deus na minha vida, então eu não tenho motivo para estar triste, porque os exames estão muito bons e já está acabando e vai dar melhor ainda e eu vou testemunhar mais ainda, né? Então Deus tem feito muito por mim, então eu sou muito abençoada. Eu tô lembrando a história aqui de Moisés quando atravessou o Mar Vermelho, né? E a Bíblia fala que Miriam, após ele ter atravessado, Miriam tocou o tamborim, né? Mas só que a Josi aqui, ela está atravessando, a Tânia, eu tô olhando a Josi aqui, a Tânia aqui está tocando o tamborim, passando o Mar Vermelho, né? Tá antes disso, porque tocar depois é até fácil, né? Ficar alegre depois da vitória é muito fácil, mas durante o processo que você está passando ali, é uma coisa como José quando estava preso também, né? Quando eu tô forte que eu fico. Quando eu tô fraca, eu fico forte. Quando ela tá fraca, Deus tem feito ela forte, Muito trazendo forte. satisfação para eles, para casa deles, né? Trazendo essa alegria, essa confiança da sua fé em Jesus, que é isso que é importante também, né? Tá firme. E você que é jovem que tá aí, olha bem para dentro do seu coração, para sua vida aí. E você pode seguir algo que a Bíblia fala. Tem um versículo que a Bíblia fala em Hebreus. Gente, eu acho muito bonito um versículo de Hebreus, que é o capítulo 6, o verso 12, fala assim, ó, não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, se tem algo que você tem que imitar, então ele fala assim, ó, e sejam imitadores do que pela fé e paciência herdam a promessa. Então, você vai imitar algo, imita a fé de alguém que pela fé e pela paciência, né, que é o que você está tendo agora, que fé e paciência, herdam as promessas daquilo que está na palavra de Deus. Então, você que é jovem, quer imitar alguém, quer imitar, porque a gente vê muitos jovens, quer imitar o que o outro está fazendo, quer imitar aquilo que o mundo está colocando, o que a sociedade tem posto. Mas a Bíblia fala assim bem claro, que pela fé, né, você não se torne negligente, é se tornar negligente, não é que você não, é se tornar. Você não é e pode se tornar. Então, que você não se torne negligente, mas seja imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam a promessa. Como que eles herdam a promessa? Pela fé e paciência. Então, eu vou imitar pessoas que fazem assim. Então, deixar aqui o Gustavo aqui, né, Gustavo? Com os jovens aqui, imita a fé dele. Imita a fé dele. Ele vai fazer 18 anos. Quantos de vocês, talvez, que está ouvindo aí, está na faixa de 17, 18, 15 anos, 20 anos. Imita a fé. Ele falou assim que no dia que a mãe ia contar para ele, era o dia do batismo dele nas águas, aqui na igreja, até o batismo. E ele foi, nós participamos do batismo dele aqui, nós falamos com ele na escola bíblica aqui, ele participou aqui, ele foi, batizou, não só ele, tinha vários outros jovens participando, mas ele estava passando uma situação aqui com a mãe dele. Ele poderia depois, como muito eu estava falando, muitas vezes desiste, para, desanima, não, mas ele saía, deixou ele mais firme, ele foi buscar mais mais a presença de Deus, orando, buscando em Deus, junto, pedindo pela mãe dele, e isso fortaleceu a fé dele, ficou mais firme ainda. Mais firme, e eu tinha... Ele mesmo, está ouvindo dele, mesmo ele falando que ele ficou
né? Se você voltar a ouvir depois, você vai ver um pouquinho que ele permaneceu, né? Foi o momento que ele falou aqui, mas ele permaneceu bem mais firme com isso agora aqui, né? Ô Tânia, pra gente ir encerrando aqui, você falou também que você teve um momento seu lá, que você teve uma conversa muito séria com Deus, né? Então, gente, uma conversa muito séria com Deus, né? Ela conversou com o irmão dela, contou para a família, mas teve algo assim que foi muito marcante que você falou, que foi uma conversa que você teve muito séria com Deus. Como que foi essa conversa? O que aconteceu nessa conversa? O que Deus falou com você ali? O que foi aqui? O que houve ali? Foi quando eu falei para você que eu não queria passar por isso de novo, que agora que estava tudo bem, né, que eu já tinha perdido a minha mãe, eu não tinha mais a minha mãe, o Gustavo é grande, eu não queria passar por isso de novo. E eu falei pra Deus, não, Deus, eu não vou passar por isso de novo. E foi quando Deus falou pra mim, porque teme homens de pouca fé. E foi em cima disso que eu me apeguei, eu entendi que independente do que acontecesse, dos resultados desse exame, Deus estava comigo. Então, não é porque eu tive que passar por esse tratamento de novo que Deus me abandonou. Não. Às vezes a gente acha assim que a gente está em oração, em comunhão com Deus, né, buscando, e a gente acha que as coisas ruins não vão acontecer, né? E não que as coisas ruins não vão acontecer, porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, né? E só que não é que não vai acontecer, só que se acontecer, a gente fica mais forte, né? Então, a gente está em comunhão, a gente está buscando, a gente está firme na presença de Deus, é muito importante por isso, né? Então é isso, porque quando a gente acontece uma coisa dessa, a gente não cai, né? Porque, tipo, eu sei que Deus tá comigo, que tá me acompanhando, tem sido dias difíceis, quimioterapia não é fácil, tem dias bons e tem dias ruins, o tratamento é agressivo, enjoa muito, passa mal, mas Deus é mais na minha vida, é isso. Gente, então pra gente estar encerrando aqui já, tá? Ô, Tânia, você já falou o nome do livro, né? Qual que é o livro? Um livro que você... Como tomar posse da bênção. Como tomar posse da bênção. Então, gente, né? Tem outros livros aí, tá? Mas esse aqui marcou, porque ela me falou disso. De novo, é muito bom mesmo, exercita a fé da gente. E não tem como você ler as coisas ali que tá ali na Bíblia e não ter fé, não acreditar que tem um Deus que cura. Não tem, porque a Bíblia fala das curas. Eu até anotei aqui, mas... não. A Bíblia fala dos versículos de cura, que muita gente foi curado, das pessoas que foi curada. Então, se Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, se Deus curou, por que Deus não me cura? Deus cura, só que a gente tem que tomar posse disso, né? Não adianta falar assim, eu vou ficar curada. Não, eu já tô curada, né? Então a gente tem que ter fé em cima disso e crer que tem um Deus que cura, que tem um Deus que cuida, e independente do problema que estiver passando, da doença, da enfermidade, Deus cura, e a gente tem que ter fé e acreditar nisso, né? Tomar posse mesmo da cura, né? Você falou para mim de 3 versículos que você fala, que você carrega. Não precisa citar o versículo, só o contexto do versículo que você fala. Daquele da que fé, eu notei. Da fé. A fé é a certeza. Continua para mim. A certeza, Hebreus 11. Hebreus 11. Depois você João, falou de João capítulo 11, né? Mateus 26. Mateus 26, 8. Do homem de pequena fé. E Coríntios, né? E 2 Coríntios, 2 quando Coríntios, fala, quando estou fraco. Quando estou fraca, que Deus me faz forte. E é exatamente isso. Às vezes, quando você tá mais ali achando, não vou conseguir, não vou dar conta de fazer isso de novo, aí Deus te faz forte. Uau. Valeu, gente. Então, gente, tá aqui pra gente estar encerrando este momento nosso aqui, tá? Vai ter jeito de passar o vídeo, pastor? Como que tá? Não, o YouTube, eu parei, o YouTube tem um probleminha. Tá. Gravando, depois eu vou Tá. Ó, gente, então é que a gente estava pelo YouTube aqui, deu um probleminha aqui, nós não continuamos pelo YouTube, ficou no Instagram e Facebook.
Depois vai ter um vídeo que vai estar passando da história dela, tá? Depois vocês entram lá. Depois eu compartilho também o vídeo no Facebook meu aqui também. Eu ponho no Instagram também, tá? Eu passo que o vídeo do Pastor Flávio, ele joga no Instagram dele lá, o vídeo vai pra lá, vai aparecer lá, e você vai ver a história dela, o tratamento, algumas fotos, algumas amigas que apareceu ali, estiveram várias amigas, várias pessoas estiveram junto com ela, tá? Eu quero agradecer a todos, eu sou muito abençoada, eles estão sempre me ajudando, o pessoal do meu serviço que trabalha comigo, sim, eles fazem um revezamento para me acompanhar na quimioterapia, nunca me deixem sozinha, sabe, porque o Carlinhos sempre vai também, a Josi não, porque trabalha, e também porque ela não, né, e tem 2 crianças pequenas que não... Mas ela apoia o Carlinho na ida dele o Carlinho, lá, né? Mas a Josi me ajuda muito também. Nossa, eu amo a vida da Josi. Gente? E o Carlinho, assim, todo mundo. Louvado seja Deus por todo mundo que me ajuda. E estão sempre em oração e levando uma comida e me acompanhando na quimio, me acompanhando em Pouso Alegre. São pessoas muito especiais, eu amo todas. Porque ela tá falando assim, pessoas que vão junto com ela, às vezes a pessoa não vai junto com ela, vamos supor, a Josi aqui, né? É a cunhada, a Josi não pode, e o Carlinhos vai. A Josi não vai, mas às vezes o pessoal não vai lá, ajuda a fazer alguma coisa em casa, leva uma comida, faz lá. Essas pessoas, gente, são pessoas que estão apoiando. Uns aparecem mais, né? Estão lá mais evidentes. Outros estão por trás aqui nos bastidores fazendo outras coisas aqui e estão ajudando da mesma forma, entendeu? Como eu falei pra ela, pra gente falar o nome de todas as pessoas, às vezes a gente acaba pecando aqui, esquecendo uma pessoa, né? Mas ela falou de algumas aqui, mas é bastante gente. Ela já citou nomes pra mim, eu tenho um nome anotado aqui. Eu não vou nem falar, porque se eu falar, mas vai faltar alguém. Então, gente, mas você que as ajudaram, meninas que trabalham comigo me ajudam muito, amo todas elas. O menino também, né, que tem o Wesley também. E as irmãs da igreja também, que estão lá firme em oração nas terça-feira. Agora, devido à pandemia, estão indo menos, mas estão orando. A gente tem um grupo de oração, né, das mulheres virtuosas. Gente, então, tem o grupo das irmãs, você tá lá no grupo? Eu tô no grupo. A gente pode abrir um grupo lá também, criar a sala agora lá, o WhatsApp criou isso, pode estar ela na casa dela, cada um na sua casa lá, conversa todo mundo junto lá, ora junto com uma pessoa para poder... Quando eu descobri que eu ia ter que passar por isso de novo, essa foi uma das minhas preocupações, porque eu não tenho mais a minha mãe, e a minha mãe era tudo na minha vida. Falei, como que eu vou fazer sem minha mãe agora, para cuidar de mim, para me fazer essa correria? Mas Deus usa cada uma das pessoas para fazer uma coisa da minha mãe. Quando eu fiz cirurgia, a pastora Teca me levava comida, a minha amiga Rita levava comida, entendeu? As minhas amigas. Então, as meninas do grupo de oração vão visitar. Então, eu tô muito bem assistida. Gente, ela veio até arrumadinha. Ela tá com um brinco aqui, um brinco fé nas 2 orelhas. Então você vê? Um brinco fé aqui. Gustavo não, né? Não. Gustavo não. Mas, gente, é isso. Aqui está a história da Tânia, então, esse momento de superação dela aqui, de fé, você está vendo que ela está aqui, essa alegria aqui é contagiante. Uma hora a gente segura para não chorar um pouco aqui, né? Porque a gente fica realmente emocionado. O Gustavo aqui, rapaz novo aqui, um menino novo aqui, que está aqui, mas está mantendo a fé dele, graças a Deus está aqui firme, e vai permanecer firme aqui esse tempo todo. Se você quer aprender algo de fé, vem saber. Às vezes, né, a coisa é simples, né? Para você pode ser simples, mas vem saber realmente a história, como está acontecendo na vida dele. Ele tem algo que ele pode contar e que pode te ajudar. É um guerreiro aqui, né? É um guerreiro. É um filho muito abençoado. É um guerreiro de aqui. Deus. Ó, a mãe falando que é um homem de Deus, que é um filho abençoado. Então, toma posse aí. Deixa a dica aí, toma posse aí, tá? Então, gente, Tânia. Ô, Josi, chega aqui, pessoal, te conhecer também. Josi. Chega aqui, vou apresentar a Josi pra você. Você vai ali do lado, vê se dá pra aparecer ali. Irmã. Quero ver aqui. Dá pra aparecer, pastor, ela aqui? A Josi mais pra cá um Carlinho pouquinho queria aqui, ter vindo também, mas o Carlinho teve que ficar com as pequenininhas, porque se elas estivessem aqui, nós não tinha falado nem a verdade. Verdade. A Josi tá aparecendo aqui no Instagram, tá ali, e no Facebook tá aparecendo ali um pouquinho. Gente, isso aqui é a Josi, o marido dela é o Carlinho. O Carlinho é o irmão da Tânia e tio desse rapaz bonito aqui, tá? E os meus irmãos também são uma bênção na minha vida. O Carlinho, o Dinho, o Wesley, a gente
A gente sofreu muito depois que nós perdemos a nossa mãe, mas a gente está sempre junto, cada um assim, na sua casa, né? Mas a gente está sempre junto, sempre um preocupando com o outro. Nós somos muito unidos. Ah, que benção. Então, gente, Eu tá amo aqui. vocês. Esse momento aqui, tá? Nossa, aqui nós estamos já encerrando. Ela falou tudo. Não sei o que você pode pegar dela para você que tá aí, tá? Você em guardar isso daí, esse momento dela aí, em superar a sua fé, né? Manter a sua fé firme em Jesus. Em todo o tempo que você puder, tá lembrando em Deus, falando com Deus. Gente, Deus está o tempo inteiro olhando para você, ouvindo você, sondando seu coração. Então, que você permaneça, né? O Gustavo tá ali, firmão ali, o Gustavo dá risada. Né? Tânia, quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar aqui? Você quer Gustavo? perguntar alguma coisa? Quer falar? Falar, Quer falar alguma coisa pros jovens que estão ali, que estão ouvindo ali? Fala alguma coisa. Eu já falei tudo que eu tinha que Quer falar. falar? Pra ficar firme? Fiquem firmes com Jesus, jovens. É isso, olha lá, fica firme, tá, gente? Lembrar, como que é mesmo? Eu sou ruim de versículo, gente. Lembrar nos dias da sua mocidade, como que é mesmo? Lembra do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e venha dizer que não tem mais nele Então, prazer. Fica firme com Jesus. Jesus é o melhor caminho para os jovens, né? Né, Gustavo? É verdade. Então Jesus é o melhor caminho. Gente, Jesus Não é o tem melhor outro. caminho, não tem outro. Por mais que a pessoa experimente outras coisas no mundo aí, ela vai voltar para Jesus. E mesmo que, não vou voltar para Jesus se ela morrer, você vai ter que encontrar com ele um dia no céu. Se você chegar lá e o seu nome não estiver escrito, como a Bíblia fala, no livro da vida, lá no céu, se seu nome estiver lá, se eu olhar o céu, ver como que o céu vai falar assim, eu perdi tudo isso aqui, tchau, lá não tem mais volta. Aí já era, tá? Então que você permaneça firme, que você fique aí firme na sua fé em Cristo Jesus. Nós vamos estar encerrando aqui esse momento aqui. Eu quero agradecer a participação de todos que estiverem pelo Instagram, pelo Facebook, depois pelo YouTube. Tá? Que Deus abençoe sua vida. Tá ok? Tânia, Gustavo, Josi, jogar um tchau pessoal aqui. Gente, Deus abençoe Beijo, vocês boa noite. ricamente. Tá ok? Deus prospere a sua vida em nome de Jesus. Se você precisa de cura aí, seja curado em nome de Jesus. Se você está passando por um momento de enfermidade, aceita, receba a posse da sua cura, seja curado em nome de Jesus e fica firme, tudo vai passar em nome de Jesus, amém. A gente concorda com a Tânia com isso aqui, ela falando aqui, mas é uma oração dela, tá, gente? E nós concordamos com a oração dela, que 2 ou 3 concordar que na terra será ligado do céu, e nós concordamos e tomamos posse da cura. Que Deus te abençoe também tremendamente, que você receba a cura mesmo de Deus aí, toma posse mesmo em nome de Jesus. Obrigada pelo convite. Tá ok? Gente, Deus abençoe vocês que ficaram juntos aí com a gente, tá ok? Um abraço, até na próxima oportunidade que nós vamos estar aí. Deus abençoe. Vamos estar desligando aqui já.